Eu não acreditava. Mas aqui, ninguém falou, não tem a menor chance, não precisa nem jogar. E jogando bola, o Al Hilal tirou também merecidamente o City, Fred. E jogou muita bola. Que postura corajosa do Al Hilal. A impressão que o Simone Inzaghi já consegue colocar nesse time com pouco tempo de trabalho, menos de um mês, é impressionante. Em certos momentos da partida, parecia o melhor que a gente viu nos últimos anos da Inter de Milão. Só que vestindo a camisa do Al Hilal contra esse Manchester City, porque era um time que se defendia bem. A atuação do Bono, a defesa que ele faz contra o Savinho no primeiro tempo, é para A, impor- você colocar como a importância aí, né? a importância do goleiro. A atuação do Koulibaly, E ainda do mete um João golaço, Cancelo, cara. ainda mete um golaço. O João Cancelo pifando e ele com uma motivação pessoal contra o Manchester City, contra o Guardiola, saiu mal do clube, né? Saiu brigado com o Pepe e tudo mais. Então, acredito que ele tenha ficado ainda mais feliz com a vitória do Al Hilal, ele jogando muita bola. O Renan Lodge também muito bem do lado esquerdo. O meio-campo com Milinkovic-Savic, com Rubem Neves. É impressionante. E os contra-ataques do Al Hilal pareciam os melhores da Inter de Milão, porque o Inzaghi fez esse time agredir o City tanto quanto a Inter de Milão do Inzaghi agrediu. Só que não conseguiu vencer, nem na final da Champions, nem na fase de liga da última Champions. E agora consegue vencer com esse Al Hilal, com o brilho do Marcos Leonardo e do Malcom, os brasileiros, que fizeram 3 dos 4 gols. E uma grande atuação do Renan Lodge também, né? Sim. Esse time do Al Hilal, gente, é um time que ainda tem muito, né? O técnico acabou de chegar. É um técnico, inclusive, eu acho que ele tem ali uma combinação, porque ele joga junto, ele tem, né, aquele espírito de estar junto. E meio assim, que se precisar se fechar, vai se fechar. Pra jogar no contra-ataque, vem da escola italiana, que não tem problema nenhum em fazer da tática sem a bola algo muito importante, algo muito relevante. Então, evidente que já tem um pouco da cara do Inzaghi, mas é o time do Jorge Jesus, né? Que ficou tanto tempo aí invicto e ganhando partidas na sequência. E é um time que... E aí eu não... Mas enfim, é um time que apostou na intensidade, na força dos seus jogadores, de estarem prontos para jogar. Tanto que ele abriu mão de um dos maiores jogadores aí dos últimos tempos, tecnicamente, do futebol mundial. E ele falou, não, pro que a gente pensa de futebol, desculpa, Neymar, do jeito que você tá, não dá. Nós precisamos de gente aqui que esteja, né, mais pra jogar do jeito que eu quero. E ontem a gente viu muito disso, né, Fred? Uma entrega que não é todo cara que consegue. E ainda jogou sem uma grande estrela saudita, que é o Al Dawsari, que foi um cara que jogou muito bem na última Copa, né, inclusive. Não jogou essa partida, né? Não tá bem fisicamente, não sei nem se volta contra o Fluminense. O Acho que Malcom, não. acho que não, né? E o Malcom está com problema físico também. Vamos ficar de olho na cria do Terrão, porque ele jogou muito bem também. Cara, os contra-ataques foram fantásticos. Agora, o perdedor sai muito chamuscado, porque o Manchester City é meio que a volta dos que não foram. Os problemas são um museu de grandes novidades, né? Assim, a torcida do City sabe e viu ontem direitinho o mapa da mina que foi explorado por tantos e tantos adversários nessa temporada de fragilidades. O Manchester City, que antes tinha aquela aura de invencível, hoje não tem, e a gente viu ontem muito bem o porquê. A transição defensiva, muito frágil nos contra-ataques. E a gente estava elogiando aqui o Fábio, o Bono, vamos ter que criticar a atuação do Ederson. Uma atuação muito ruim, de uma temporada muito ruim do goleiro brasileiro no Manchester City. Então, o City tropeçou nos velhos problemas, apesar de agora ter uma parte da mão de obra diferente com tantas contratações. Tem que... Bom, gente, para chegar numas quartas de final de Copa do Mundo, já tem que ter a qualidade que se imagina, uma qualidade suficiente para você ter muito respeito com o adversário. E por mais que o nome não seja pomposo, na história do futebol mundial não tenha uma grande relevância, o Al Hilal acabou de eliminar o Manchester City. Então eu tenho certeza que o Renato vai
vai ter esse respeito pro Al Hilal, que talvez, inclusive, tenha faltado pro City. Talvez tenha faltado pro City. Vai ser um grande jogo, sexta-feira histórica, Fluminense e Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Às 4 da tarde, Fluminense e Al Hilal. Às 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. A gente vai voltar a falar durante a semana, o Fredinho. Assim, ó, não vou saber falar em números agora, porque o Data Carecation tirou folga. Ontem foi todo mundo dormir tarde, então a galera do Data Carecation tá de folga. Mas existe uma chance bem real, de termos uma semifinal brasileira e, por consequência, um finalista brasileiro nessa Copa do Mundo, Fred. Não é o que um dia apareceu uma maluquice, algo fora, sabe, completamente da realidade, hoje é algo bem palpável. O Al Hilal é um timaço, né? É um time europeu, com estrelas que poderiam estar hoje jogando mata-mata de Liga dos Campeões e estão no clube saudita. Porém, evidentemente, como o Túlio falou muito bem na abertura do programa e você, né, André? É melhor enfrentar o Al Hilal do que o Manchester City. Então, existe sim essa chance. E teremos certamente um semifinalista não europeu, né? Desse lado da chave. O que parecia improvável, quase impossível. E agora certamente teremos pelo menos um. Entre tantas surpresas, quem sabe, né? A gente não acompanha o Fluminense e Palmeiras, entendendo que os dois ainda têm jogos muito complicados pela frente. Numa 10ª final. Numa 10ª final, brasileiro aí, ou Palmeiras ou Fluminense, não vou me meter nessa história agora, contra o Monterrey. Seria lindo. Vamos aguardar. Fredinho, obrigado, comemore bastante. Eu sei que hoje ainda tem de placa e hoje ainda tem MFM. Então, galera, inclusive deixando o like aí em homenagem ao Fred Caldeira. Fredinho, obrigado, comemore bastante, viu, lindão? Saúde, hein? Um beijo pra vocês e vence o Fluminense. Vence o Fluminense! Louco da cabeça, nosso Fred Caldeira com a gente! Ô, Tulhão, você falou outro dia, né, que ia ter um semifinalista não europeu e deram risada da sua cara, não foi, ô Tulhão? Não, então, quando começou o campeonato, eu falei que eu achava que isso ia acontecer, que era bem razoável pensar nisso. E agora a gente tem isso garantido, né, André? Eu não falei que ia acontecer, tá? Não vou meter essa banca, não. Eu não falei, vai acontecer. Eu falei, cara, eu acho que teremos um intruso, entre aspas. E podemos ter dois, né? Que seria ainda mais fantástico, André. É a nossa torcida, cara. Uma semifinal brasileira seria fantástico. Mas que, se não for uma semifinal, que pelo menos a gente tenha um finalista, né? Brasileiro. Vamos torcer, cara. Vamos torcer.